PAN, teremos agora o professor Valdir Pedro Berti apresentando o palestrante do dia, o sociólogo, senhor Marcelo Lins Camargo, que veio da cidade de São Paulo, capital, especialmente para prestigiar nosso seminário e proferirá a palestra intitulada Reflexões sobre a rede de proteção e garantia de direitos, a cidade, a criança e o jardim. E na sequência, o professor Valdir fará a mediação da mesma entre o palestrante e o público presente. Professor Valdir, por favor, a palavra é com o senhor. Obrigado, André. Obrigado a todos. Vamos lá, um currículo resumido. Depois, quem quiser se apropriar mais do palestrante, né? Ou o endereço dele, o Marcel, vai deixar para a gente. Mas um currículo resumido para a apresentação. Marcel Lins Camargo é graduado em Ciências Sociais, pós-graduado em Globalização e Cultura e MBA em Liderança e Gestão Organizacional. Atua no terceiro setor desde 1999 em organizações que executam projetos de desenvolvimento comunitário. Atuou na formação de empreendedores sociais em Moçambique, Angola e Bolívia, e em consultoria para as organizações do terceiro setor em diversos estados do Brasil. Trabalhou por 10 anos no município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, Paraná, na ONG Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, considerada uma das 100 melhores ONGs nos anos de 2017 a 2019 pela revista Época. Lá, exerceu a presidência do Conselho Nacional de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É missionário apoiado pela Igreja Batista da Água Branca, São Paulo. Atualmente, mora em São Paulo e atua como presidente e diretor executivo no CAD Brasil e na vice-presidência do Instituto Muda Brasil. É casado com a Michele e pai de Sofia, que é amiga da sabedoria, e o anjo Samuel, o grande revelador dos planos de Deus. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar conosco. Obrigado pela disposição de viajar 520 quilômetros para conversar conosco. Nós, companheiros da Rede Protetiva, agradecemos muito pela sua presença. Obrigado. Bom dia, pessoal. Você pode me chamar de Marcelo, eu sou Marcelo Suficiente. Você deve ter percebido qual vai ser o pano de fundo da nossa conversa aqui. Obrigado pelo convite de vocês. A Tereza me escreveu, de repente um dia eu recebi uma mensagem no telefone: oi, Marcelo, me siga com o seu contato. E aí eu falei: meu Deus, é isso mesmo. Me siga um amigo de longa data, muita longa data mesmo. E ele falou assim: Marcelo, você tem uma PAN compartilhar com vocês sempre feito no CAD? Eu vou, mas isso foi semanas, sei lá, quantos meses atrás. E eu já tinha até esquecido quando alguém me escreve: não, a gente não esqueceu não. Você pode vir? Eu falei: posso? Vem do corpo. E aí o Paulo, gente, foi buscar, muito obrigado pela carona, obrigado pela hospitalidade, obrigado Cid por receber, me pegaram lá e estou aqui com vocês. Meu objetivo aqui é refletir sobre muitas coisas, talvez, que vocês já sabem, porque o resultado que vocês apresentaram aqui é extraordinário, em termos de efetividade, de esforço, de articular diversos atores. Então, é bem provável que uma parte da minha conversa, você já sabe, do ponto de vista conceitual e etc. Talvez não vai ser uma grande novidade, talvez para alguns seja uma novidade do tipo de vocabulário, qual é a ênfase que a gente pode dar. Isso espero que enriqueça a tua percepção a respeito do teu próprio trabalho, de como você observa a prática que a gente faz. É interessante observar a prática dentro de um contexto maior. E a ideia de falar de uma rede protetiva é você perceber que o teu trabalho lá na ponta, às vezes atender uma criança, tem um sentido abrangente, bastante poderoso, que é poderoso tanto para você, quando você percebe isso,
a olhar o impacto disso tudo no contexto amplo que a criança, o adolescente, a família está inserindo na cidade e como isso se conecta com demais serviços públicos. Tudo isso é bastante inovador e eu encorajo vocês aqui. Então, a grosso modo, a minha conversa aqui pretende ser menos acadêmica, pesada e técnica, até porque eu estou falando com um monte de gente técnico, já é especialista, já entende sobre isso, já fala sobre ele protegido há muito tempo, e um pouco mais motivacional, no sentido de apontar para vocês que a direção é essa mesma e que as dificuldades são inerentes ao processo e para que você saia daqui mais fortalecido, inspirada a continuar fazendo o que está fazendo. Eu tenho um esforço intencional de ter um vocabulário que faça sentido para você que é técnico especialista e para a nossa galerinha aqui não dormir de tédio e desespero ao longo da minha conversa com vocês. Espero que eu tenha bom êxito nessa empreitada, mas fique à vontade. A nossa conversa é reflexões sobre rede de proteção e garantia dos direitos, pensando sobre a cidade, a criança, o jardim, uma espécie de tríade de imagens que vão fortalecer o nosso pensamento a respeito do nosso trabalho aqui. Reflexões, porque eu não quero trazer nenhuma tese dogmática fechada, e aqui é para instigar a tua curiosidade e pensar como você pode qualificar o raciocínio sobre a tua própria prática. Então, é uma introdução, não tenho a menor pretensão de esgotar aqui 1 hora correndo o conteúdo, é só para te dar um despertamento sobre isso. E a gente vai falar, vamos na próxima, por favor. Eu gosto de histórias, talvez pelo fato de ser pai de muitos filhos. Hoje em dia, na minha geração, quem tem 2 filhos tem muitos filhos, não é? De uma menina e um menino. É interessante a gente pensar a cidade, ou melhor, é possível a gente pensar a cidade sob diversas perspectivas. Eu posso pensar a cidade sob a perspectiva, por exemplo, do esforço militar político colonizador. Então você pode lembrar de como as nações que colonizaram o chamado Velho Mundo empreenderam esse esforço estabelecendo cidades. Então a cidade, nesse sentido, pode ser pensada como um instrumento militar, político, geográfico de dominação, de imposição de um estilo de vida e pensamento sobre o outro povo. É possível você pensar a cidade nesse sentido. Também é possível você pensar a cidade sob a perspectiva do mercado, da especulação imobiliária. É possível pensar a cidade sob a perspectiva do mercado, da especulação imobiliária. Eu venho de uma cidade onde isso, o mercado é o grande regulador das relações e de como a gente pensa a cidade, imagina o espaço urbano. Você pode pensar a cidade sob o ponto de vista da máquina, e aí você pode lembrar de uma ficção científica que foi transformada num livro, num filme, não vou lembrar o nome do filme. Enfim, onde nessa ficção as cidades são grandes máquinas. O filme é aterrorizante e as grandes máquinas gigantescas, o mote do filme é que em Londres, uma megalópole, uma máquina gigantesca que vai devorando, incorporando as pequenas cidades que são representadas no filme e no livro de ficção como umas máquinas pequenas, menores. Você pode pensar a cidade do ponto de vista dessa indústria. Você pode pensar a cidade do ponto de vista da indústria do capitalismo. E aí você vai lembrar de duas obras curiosas. Uma delas é um livro, Oliver Twist, de Charles Dickens, também virou o filme do Polanski. E aí você lembra das imagens do menino Twist, Oliver, caminhando na Londres da Revolução Industrial, a cidade destruída, o menino vai parar no orfanato, uma série de aventuras. É possível você pensar a cidade a partir desse empreendimento do capitalismo, de como ele regula a posição da criança, do adolescente, das pessoas ali. Tudo isso é interessante para você ter imagem. O nosso esforço por rede de proteção é pensar a cidade como espaço da criança e do adolescente, como um ser em desenvolvimento. E tem 2 mitologias que eu acho bastante curiosas para estimular a nossa conversa. A primeira delas aparece numa narrativa bíblica do Velho Testamento. 2 irmãos gêmeos nascem e eles fazem uma oferenda. E aí é uma oferenda que envolve alimento. É interessante tudo isso. Um deles faz o manejo de um alimento que é da pecuária, que é pecuarista, que lida com ovelha e gado. E o outro irmão gêmeo faz uma oferenda a partir da agroecologia. Ele oferece os alimentos da horta dele. E aí, Deus agrada mais um e menos o outro, e numa reação de ciúme, por conta da disposição interna do caráter e do coração,
um dos irmãos mata o outro. É aquela história que você ouviu falar de Caim e Abel, vocês já ouviram sobre isso, né? Caim, o assassino, sai e ele cria uma cidade. Na narrativa. Parece que a reação do irmão assassino é estabelecer em seguida, segundo a narrativa, um paradigma civilizatório. Ele cria uma cidade. É muito curioso a percepção mitológica de que a cidade nasce de um enfrentamento violento dentro da própria família. E uma outra mitologia bem curiosa, que é mais, entre aspas, engraçada, sei lá, ou não muito engraçada, dois irmãos que perdem os pais, e eles estão vivendo na floresta, é a mitologia dos etruscos, que remete à origem de Roma. E aí o nome dos irmãos é Rômulo e Remo, lembra a história? E eles constroem um muro, começam a estabelecer uma civilização, e num acesso de ciúme, eles brigam e um deles mata o outro. Não lembro agora quem mata, se é Rômulo mata o Remo ou o Remo mata o Rômulo, coisa assim. E aí Roma, a grande civilização, nasce também de um fratricídio, um assassinato, uma violência, as suas consequências no seio familiar. Tudo isso, lembrando que mitologia é um mapa da realidade, não é só uma historinha para a criança dormir, é um mapa da realidade que auxilia a gente se inserir na realidade a partir de uma série de imagens. E aí eu pergunto para a gente, que tipo de imagens são essas que remetem à cidade? Todas elas que a gente lembrou aqui são esforços de construção de um empreendedorismo pautado no sangue, no rompimento dos vínculos familiares, no rompimento radical dos vínculos familiares. Então a pergunta que a gente faz, para o nosso contexto, eu faço a pergunta em todos os ambientes que eu tenho oportunidade, é que tipo de cidade? Qual é a história que o Turbano quer contar para a criança ou adolescente? Qual é o lugar da criança e adolescente, que é o ambiente que tem mais familiaridade de circular, nessa narrativa civilizatória que Tupã é o Deus do trovão. Deus bom e Deus do trovão. Sensacional. Só o nome da cidade é estremecedor. Qual o lugar da criança na narrativa de vocês? Na nossa, como Brasil e Ocidente, de repente. Né? Acho que a gente pode pensar como nós, gestores públicos, lideranças comunitárias, estamos construindo um ambiente, um caminho para a criança, adolescente mais vulnerável da nossa cidade alcance seu pleno potencial. Tendo dito isso, a gente pode avançar um pouquinho, por favor. Quando a gente fala de rede cognitiva, não é uma realidade ou um esforço que nasceu na cabeça de alguém do nada. Um dia a Teresa, um dia ela acordou mais bem, falou, você não tem nada para fazer, né? Como não tem nada para fazer? Vamos fazer um negócio aqui. Como todos vocês são tudo desocupados, não tem nada para fazer, então a gente vai criar um negócio para ocupar nosso tempo, chamado rede protetiva, porque a gente está com tempo ocioso. Então vamos trabalhar aqui e fazer o que faz. Não é uma noção que parte de uma ideia assim, fortuita, por acaso, um bando de gente desocupada quis começar a trabalhar em conjunto para ver o que dá. É uma iniciativa que é tão importante e relevante para a realidade que ela já é prevista ou até estimulada, descrita, como por exemplo, nessa resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Desobediência à Criança e Adolescente, que diz o seguinte, olha aquele texto bonito e forte, eu vou ler algumas partes do documento da resolução do CONANDA, que apresenta um sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Põe na próxima, por favor. No artigo 1 do texto, fala assim, o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente constitui-se na articulação e integração. Muito que a gente está vendo aqui, né? Lá nessa resolução, a gente já previa e pretendia normatizar um esforço integrado, articulado, intencional, para que a gente tivesse um ambiente de instituições e serviços que promovesse maior segurança para a criança e adolescente. Aí o texto continua muito bonito, que constitui na articulação, integração de instâncias públicas governamentais, da sociedade civil, eu, por exemplo, como típico representante da sociedade civil, e etc., para juntar esses instrumentos de funcionamento do mecanismo, para quê? Promoção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente. A promoção, a defesa e o controle,
eles são atribuições ou resultados esperados de como esse grande sistema deve funcionar. Continua junto, por favor. E aí, ainda no parágrafo primeiro, do artigo primeiro, fala assim, que esse sistema, que a gente está experimentando uma parte dele aqui, vai se articular com todos os outros sistemas de políticas públicas, especialmente, nem vou ler tudo que você até já sabe, saúde, educação, assistência, trabalho e etc. O nosso sistema de garantia, ele já prevê nesse documento, nessa normativa básica para pensar a realidade da rede, que vai ser um ambiente integrado. Eu fiquei super surpreso, falei com a Teresa e compartilhava com o município, quando vocês apresentaram sobre a relação da escola com a polícia militar. É um cenário inimaginável, ou muito difícil de ser imaginado, em alguns contextos de escolas da minha cidade, onde eu moro hoje, da periferia da capital de São Paulo. Pensar em polícia militar, quem aqui falar sorrindo, chorando, eu tenho que rir, não chorar. É muito distante a realidade de uma escola da periferia de São Paulo, que tem um esforço gigantesco para se posicionar nessa atuação em rede, de mobilizar os atores que atuam no território de modo saudável e necessário para a promoção e defesa dos direitos. É um esforço enorme. Aqui vocês são muito bem adiantados. Eu poderia parar de falar e eu só ouvir vocês para aprender como vocês têm entendido essa grande rede em conexão. Para a próxima, por favor. E aí, nesse segundo parágrafo, continua falando o texto. Igualmente, se articular-se-á, olha que pronto aqui, informação verbal gigante do texto, né? Na forma das normas nacionais, internacionais, com os sistemas congêneres de promoção, defesa e controle e etc. O reforço do vocabulário da resolução sempre é articular, integrar, ou seja, é impossível pensar nada de um ambiente protetivo sem conceber uma ideia de integração sistêmica de articulação. Não dá nem para pensar qualquer coisa, qualquer cidade, qualquer política pública de modo isolado para fomentar um ambiente de fato seguro e protetivo para a criança e adolescente e outras políticas. E aí o artigo 2, compete ao sistema, a gente de garantia dos direitos da criança e adolescente, promover, defender e controlar a investigação dos direitos. É possível promover, controlar e, na vocabulário da resolução, defender todo o ambiente que realiza o acesso ao direito da criança e adolescente sem controle, sem integração, sem defesa e promoção. Não é possível. Por isso que eventos como esse, ou ambientes como esse de rede, ele deveria aparecer para você até como uma coisa meio que, sabe, uma coisa meio óbvia. Vamos fazer um primeiro seminário a importância de falar da umidade da água. A umidade da água, é possível dizer assim, água seca. Uma expressão chique. A ontologia da água, a educação, a essência da água, dessa substância de átomos, hidrogênio, oxigênio, ela é úmida, entendeu? Não dá para pensar, imaginar uma realidade de água, com água, no estado líquido, principalmente, como sempre. Não existe. A ideia de falar em rede, de sistema articulado para tudo isso, promoção, defesa, é tautológico, é uma obviedade, é óbvio. Por isso que você deve entrar nesses ambientes e meio que assim, mas a gente já foi no mês passado, vamos de novo? Mas é óbvio, é óbvio. E como é óbvio, ele deve ser perseguido. Então é mais fácil esquecer suas coisas óbvias. Olha a próxima coisa. E aí o quinto, aparece o seguinte cedo, o quinto parágrafo desse documento lá do CONAN, que é a resolução. Se você não conhecer, não vou falar, não tem problema, então eu vou falar agora. Estou te apresentando. Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil que integram esses sistemas deverão exercer suas funções em rede. Qual o destaque que eu quero dizer aqui? Rede é o
os serviços, que é a maneira mais eficiente que existe hoje no século XXI, para entregar o ambiente mais saudável possível de serviços e políticas, para atender, no caso nosso, crianças e adolescentes, mas eles teriam para todos os outros tipos de público que a gente tem. Se a gente não compreender como funciona a rede, parece que é uma obviedade, a gente vai patinar e não avançar no negócio. Falar em rede, dando produtividade, etc., é apenas ratificar, confirmar que essa é a maneira, e talvez a única maneira mais eficiente que a gente conseguir entregar esse contexto de proteção para a criança e adolescente que a gente tem no século XXI da aula. Vamos para o próximo. E aí eu lembro dessa frase de um promotor de justiça lá no estado do Paraná e fala assim: para que se obter a êxito nessa difícil empreitada, se você acha que se você sente uma força de arrasto contra, fique tranquilo, porque é assim mesmo. É difícil. É difícil. Ele continua. Como a própria lei evidencia, é necessário um amplo reordenamento institucional e um efetivo engajamento dos mais diversos órgãos e entidades públicas e privadas. Eu não vou nem continuar lendo, porque você vai falar, isso aí, você está até rindo da minha cara, dizendo que é difícil, que não é tão fácil mobilizar todo mundo. Se a gente quer ter uma cidade que pretende responder às atuais demandas do acesso ao direito da criança e do adolescente, a gente tem que começar a pensar o funcionamento dos equipamentos públicos, das lideranças, por um outro tipo de paradigma. Por isso que a palavra reordenamento. Rede é uma noção de operação horizontal, simétrica, onde as hierarquias são diluídas. Quem que é a grande estrela do evento de hoje? Programação. Não tem nenhuma assim, uma autoridade simbolicamente que vai ser alavancada às estrelas. Não, é a sociedade. Não tem no funcionamento em rede uma explícita designação e identificação hierárquica de poder. É um ambiente que você entra no espaço assim, você vê a pessoa de farda sentada olhando o outro é doutor, está aberto uma escuta intencional para ouvir o que uma criança tem a dizer, que o adolescente tem a apresentar, porque a informação é não hierárquica e o peso da reflexão e da tomada de decisão, ela não é hierárquica burocratizada. Tudo isso é lindo, você está olhando para mim e fala assim, é verdade, é o século XXI, é a sociedade em rede. Ok, vai colocar isso na prática. É difícil. É o horizonte a ser perseguido. Mas se a gente não começar a raciocinar intencionalmente nesse sentido, a gente vai ter a percepção falsa que nós somos uma remando contra a máquina. Na próxima fotografia. E aí, ele coloca uma outra citação sobre o estudo do IPEA. Tem um link, depois você pode ver. O importante é ressaltar que a expressão sistema de garantia de direitos denota a impossibilidade de se considerar isoladamente a atuação. Só choveu uma olhada dizendo que é impossível considerar como atores isolados os agentes públicos e a sociedade civil para a resposta do desafio que a gente tem enfrentado no âmbito do sistema de garantia e defesa de direitos. Por que é interessante, de repente, pensar a ideia de rede? E aí eu destaquei só algumas ideias. Complexidade. As problemáticas que a gente tem visto hoje são muito mais complexas, desafiadoras, interligadas do que do século passado. Se você é educado, a maioria nossa aqui é professora, você deve estar cansado de ver experiências da sua rotina profissional, no atendimento direto a essa geração, problemáticas, soluções que você não imaginava que poderiam ser articuladas quando você tinha a criança presente, não é verdade? Desde grupos fechados de meninas que eu estudava, por exemplo, nas escolas, decidindo sobre automutilação, e isso tudo era descoberto na internet, o diretor ficava olhando como tentava, como os alunos deles se mobilizavam nas redes sociais digitais para planejar coisas, ideias não tão saudáveis assim para criança e adolescente. Essa maneira que complexificou nesses termos, nesse exemplo que eu estou falando, exige um pensamento e um raciocínio de rede que a gente está aprendendo a desenvolver ao longo da nossa caminhada. Uma outra ideia da importância de trabalhar em rede
a multidimensionalidade da pobreza. Tem um artigo clássico de Beres, que eu pesquisa por onde aplicado, fala sobre a pobreza multidimensional. Pobreza não é só a falta da renda, não é só a pobreza monetária. Existem expressões da pobreza em todos os demais campos. Na cultura, na estética, como a pobreza apresenta uma estética específica. Cultural, o papel do homem e da mulher no ambiente de precariedade cultural e também monetário. Para cada expressão da pobreza que revela uma violação de direito, é possível uma solução específica, integrada para aquela expressão. Por isso que não é tolice a gente falar de cultura, arte, matemática, português, um pool de iniciativas empreendedoras que poderão apresentar caminhos de solução para essa realidade multidimensional da pobreza que se apresenta para a gente nas comunidades pobres. Por favor. Logo se exige, então, múltiplas abordagens, já que a gente está vivendo esse ambiente conectado, múltiplo, complexo, e é um pouco que a gente está experimentando. As fotos que vocês estão vendo aqui, 99% delas são fotos reais, de verdades que são, tem a ver com o CAD, os lugares que o CAD atua, na organização que eu trabalho. Vamos para a próxima foto. E aí, uma exigência, de repente, necessária é mudar o nosso olhar. Eu acho que isso vocês têm amadurecido bastante, sobre o usuário dos serviços, para a gente avançar na perspectiva do direito. Assim sendo, a gente que é operador de políticas públicas, a gente deveria ter um sentimento assim, tipo, olhar a criança ou a pauta da criança e dizer assim, mas uma ideia de quê? Sabe, dó? Tadinho. Tadinho, nós só meninos lá. Ou como se a gente, se nós fôssemos os benfeitores, sabe assim, eu estou aqui fazendo uma grande benfeitoria e atender essa molecada que me dá um monte de trabalho, ou esses pais que não entendem nada do que a gente fala, olha como a gente é bom. Então esse olhar não é um olhar que deve pautar uma cultura protetiva, que promove e defende o direito. O olhar aqui é que o sujeito na comunidade, o usuário do nosso serviço, é um sujeito de direitos. Não tem assim, não tem favor aqui na relação, né? Não tem uma relação assimétrica. Eu, sociedade civil, numa posição de superioridade ao agente público ou qualquer outra coisa, estou aqui para, porque eu posso, porque eu sei fazer. É um olhar, tem que ser um olhar pautado no direito. Não é uma relação de favor. Talvez a gente tenha que caminhar uma grande quebra de paradigma e cultura, que a gente interage ainda com um pouco ranço, assim, ó, é um favor que eu tenho para essas crianças. Acho que aqui a gente superou. Na cidade onde eu moro, um pouquinho longe daqui, com um pouco mais de gente, tem muito ainda dessa vontade, ainda mais dentro da política pública que eu atuo mais, que é a área da assistência. Ainda tem um pouco desse ranço de que a gente está aqui para ajudar as famílias e as comunidades. Nós não estamos ajudando ninguém. A gente está contribuindo para facilitar o acesso ao direito. Em últimas circunstâncias, a gente não deveria esperar nem um muito obrigado da comunidade. Nem isso. É claro, você espera que esse é ser humano. E a gente fala para a comunidade, fala muito obrigado, eu também falo muito obrigado, porque isso é educação. Assim, e se não falar muito obrigado, a gente vai continuar fazendo. E se não reconhecer o nosso serviço, a gente vai continuar fazendo. Porque é direito. É direito. E se eu tiver mal-humorado, eu não tenho direito? Tem direito de ficar mal-humorado, mas é direito, vai lá e siga e faz o trabalho. É direito. Isso muda um pouco, né? O que eu espero num contexto de precariedade cultural, eventualmente espiritual, afetiva, de adolescentes e crianças da periferia de um grande centro? Eu espero, e aí eu puxo o problema para mim, talvez não é o meu caso, mas é o meu caso, sociedade civil. Vinha a galera do mercado corporativo, das empresas multinacionais, vamos fazer trabalho voluntário com vocês, vocês são tão pobres que a gente quer perguntar vocês. A não falava isso, né? Mas a gente sabe, como vocês são tão pobres, a gente está aqui na empresa XYZ, que atua em 275 mil países, nem existem países assim, a gente tem 55 milhões de funcionários no planeta, e a gente vai aí ajudar vocês, aí fazer um evento,
E aí a galera vinha aqui, porque se for uma oferecinha, a gente vai. Aí vinha a galera da média e alta gerência, executivos, eventualmente até o vice-presidente global da iniciativa. Aí vinha a organização que ficava na periferia, fica na periferia de São Paulo. Então você imagina, né? O ambiente, aquele bonito, chique, Bolsonaro, negócio, não era bem assim. E aí parava os carros da galera e aí descia os voluntários. Geralmente, se você é de uma multinacional, como que você se veste para trabalho? Não é de chinelo, apesar de chinelo havaiano até chique. Sei lá, chinelo furré, você vai para o trabalho, ou de sim. Como é que uma mulher de multinacional, diretora, gerente, chairman, vai para o trabalho? Como é que você acha? O cabelo desgrenhado, segurando a sacola ali, é assim que ela vai trabalhar, não é, né? Pensa no estereótipo. E aí chegava 40 pessoas, lembrando que a empresa tem 200 milhões de funcionários, tudo mais aqui, mas eram empresas grandes. Entrava no espaço da organização. Que tipo de criancinha adolescente estava aparecendo? É a galera da quebrada, é o povo da comunidade, da quebrada, por exemplo, do crush, né? Tranquilo. É a galera do movimento. Por quê? Porque a organização existe para esse tipo de público. E aí entrava assim, era um choque. Era um choque. Parecia que as minhas crianças e adolescentes estavam tendo uma experiência de zoológico intergaláctico. Zoológico intergaláctico. De repente aparece uma mulher com uma roupa assim, meu Deus. Não estou falando com roupa indiscreta, não, uma roupa deslumbrante. Um homem vestido de modo deslumbrante. Eu não sei se é executivo, modelo, sei lá. Um adolescente daquele jeito assim, olhava, aquilo era um choque. E eu me recordo que a gente dava instruções. Você vai ter um choque de realidade. E às vezes um funcionário, mesmo com alta qualificação, um Sorbonne, Yale, sei lá o quê, ele ainda com esse ranço de que eu estou aqui para ajudar esses pobres, aquela pobre aqui, tadinho. A gente, um cheque. Às vezes, pagava com uma vez, um mês da organização. Um rato. E aí, assim, segundo cheque, tem que tirar foto no final. Não sei se existe esse negócio aqui, mas lá, não existe. E a gente é uma bênção sensacional para a sustentabilidade da iniciativa. Mas qual é a comunicação que a gente está falando? Em um ambiente esse, onde você pensava junto comigo, que a própria arquitetura é pedagógica, o espaço, tudo é pedagógico. E instruções básicas, a gente falava, cuidado com a parafernália digital que você tem. Por quê? Porque ele ia num lugar que um treco desse custava o preço da casa do menino. No caso. Lembra? Vai comprar um telefone da último tipo na loja do shopping em São Paulo. Quanto custa? É a casa do menino inteiro. O barraco meio da favela. Era o preço do telefone. O menino sabe. Não é constrangedor? Esse tipo de interação que a gente percebia na prática me levava a entender que a gente tem que ter uma mudança no olhar, ainda. De que as comunidades, o nosso público é sujeito de direito. Não é porque a gente é legal, é porque é direito da criança ou adolescente ter um espaço decente de atendimento e uma abordagem saudável na relação adulto, criança e adolescente. Estou dando sempre o exemplo da relação adulto, criança e adolescente porque é o foco da escola, certo? Não é a relação atualmente. Tudo bem? Vamos para a próxima. E aí, o pilar central que a gente trabalha, a gente entende que o sistema de garantia se fundamenta nisso, é uma perspectiva da prevenção, sempre tem uma ênfase preventiva ampla, para que a gente não atue, para que não se concretize a violação do direito.
na saúde pública, isso já está amplamente debatido, e talvez a nossa área de atendimento mais da política assistencial, da assistência, tem que aprender com o olhar que o povo da saúde já resolveu isso desde que o mundo é redondo, já está falando em prevenção, e a gente aqui descobrindo a roda agora, e o povo da saúde já está com essa roda desde que a gente botou a vacina para rodar, nos anos 10, sei lá, 1910, 1920, mas faz tempo que a gente está falando de prevenção. Daí a necessidade e a potência do trabalho em rede, né? Onde eu mobilizo, canalizo para a comunidade o estoque de experiências dos atores. Quantos anos de experiência tem a pessoa que você acessou da saúde, dos exemplos que vocês deram para a gente? Né? Não é só ela. Quantos anos a política pública da saúde tem experiência na cidade do país? Articula esse capital, essa potência, no caso que a gente está vivendo. Só é possível fazer isso numa articulação de rede. Se a gente for isoladamente, vai ficar ali tentando comer o canivete da sociedade civil, e ali matando, tem um equipamento da saúde na minha esquina, que já tem um histórico de experiência gigantesco ali no Pará. E a gente processou por deficiência desse relacionamento. Vamos para a próxima. E aí eu saquei aqui rapidamente, eu quero meu tempo para acabar, imagino, 8 capacidades. Sabe o que é 8 capacidades? Pode ser 10, 9, 20, 1 milhão, tem tanta capacidade que a gente tem que desenvolver como necessária, mas ali no toque do caixa, a minha chefe, a Tereza, falou: Marcelo, que vai falar qual é o nome do negócio? Desesperado, me veio assim, numa epifania, a ideia de 8 capacidades, pelo menos, elas seriam básicas, enfim, se a gente desenvolver 100%, 8, 10, eu já estou feliz. E eu comecei a discutir para a próxima a nossa capacidade de escutar. Parece uma coisa óbvia. Quantas vezes eu consigo ter um ambiente seguro necessário, onde o público-alvo da política ou do serviço é escutado numa relação simétrica, não uma relação de poder. Eu, doutor, você, pobre, ignorante, vai falar, mas vai falar o que eu quero ouvir, miserável. O público sabe o que você quer ouvir. Essa habilidade da gente escutar. E aqui também eu problematizo para nossas relações entre aspas, adultos, maduros, super maduros e equilibrados, com lideranças dos equipamentos públicos que a gente trabalha. Eu tenho condição plena de escutar o outro, que é da outra política. E nesses dias, gente, divertidos que a gente luta hoje, que a gente tem hoje, é mais desafiador, né? Eu tenho condição, habilidade de escutar o meu técnico, parceiro, colega, sei lá, não sei lá, da outra política, que tem posições partidárias completamente diferentes ali. Aí, você lembra, não sei se tu vai esses e aí, será que eu tenho condição, maturidade necessária de perceber que a experiência do sujeito é mais complexa, no sentido de enriquecedor, do que quem vota, para quem vota? Por isso é necessário escutar. Escutar uma relação horizontal. Fala aí! O quanto do nosso público atendido tem capacidade de fala, e eu tenho de escuta. Um desafio da nossa organização, chegamos lá. No terceiro setor, também sofre os mesmos dilemas que a gente tem aqui na área pública, de trabalho em rede, de articular soluções em conjuntas com os diversos profissionais. E aí a gente fala assim, as unidades do CAD, meu sonho e consumo, é que nós tivéssemos comitês internos da unidade do público atendido, da criança e do adolescente. Faz sentido para a criança e adolescente hoje, lá na Fazenda Rio Grande, periferia de Curitiba, determinado tipo de iniciativa? Faz sentido para eles? Eu não sei, como é que eu vou saber? Tem que escutar. O adolescente, a criança, tem a dizer. Claro que eu entendi que para você pode ser um pouco mais complicado, porque você tem uma rigidez, mais que escola, né? Você pode inventar moda até um limite, mas aquilo não tem muito para você correr. Mas a gente poderia pressionar ao máximo esse limite, para ter uma condição mais inovadora e sensibilidade de escuta para
para o mundo da medida. E aqui eu estava compartilhando um episódio curiosíssimo, que é com tudo isso que a gente está falando. Eu participei da comissão do programa de erradicação do trabalho infantil. Não sei se existe isso aqui. PET, na época do primeiro governo Lula, era forte, e acho que o segundo também, era bem forte, essa ideia. Era um programa federal, na grosso modo, a criança, na situação do trabalho infantil, ficava numa outra atividade de outra turma. E aí tinha atividades ali para que prevenisse, para que ela não precisasse ir trabalhar. Maravilhoso, super legal também. Aí tem um episódio. Uma menina estava dando um problema gigantesco na unidade. Problema de disciplina, que a galera falava, a menina não entendia nada, e estava nem aí, não obedecia as educadoras, essas coisas. Era uma selvagem, meu Deus. E aí levaram o problema na comissão do PET. E aí começaram a conversa, e a gente perguntando, de onde vem essa menina? Uma menina, imagina um pouco desse tamanho, botando tudo na roda, um pouco desse. Coloque adultos experientes, educadores, pedagogos, mestrado, doutorado em Harvard, e ele, não é caso nosso, estou dando uma pequena exagerada. Assim, gente experiente, como é que pode? Aí vamos saber. A menina era de uma comunidade cigana. Falei, então, peraí, de cara a gente já estava na relação transcultural, beleza? É cigano. Agora aqui no acampamento, é cigano. Aí a gente, por conta da comissão, fez uma investigação, talvez a minha formação da ajuda mais facilita, sobre trabalhos de antropologia na região relacionada à comunidade cigana. E aí a gente desenvolveu uma investigação rápida, deu para fazer um aprofundamento, qual que é o lugar da mulher numa sociedade cigana, naquele contexto. Aí a gente descobriu que a mulher na sociedade cigana, naquele contexto, tinha a voz desse tamanho. Quem que, no geral, é o técnico operador, ali, operacional, de política pública de assistência? O que você acha? 99,999% da equipe era de mulher. Mulher. É mulher que cuida, né? E aí a gente tinha um equipamento público onde toda a autoridade da rotina era de mulher. E aí recebe uma menina selvagem de um ambiente onde a autoridade feminina não se apresenta do jeito que eu quero que ela imagine que deve ser. Sabe essa ideia moderna? É igualdade de gênero, o negócio Me Too, sei lá, eu esqueci o nome, os movimentos assim, da igualdade, necessários, faz todo sentido no Ocidente do século XXI. Vai falar para mim cigana que o Me Too, hashtag diretor das regras e etc. Faz sentido. Faz sentido nenhum. Então eu olhava a educadora e disse, que uma mulher para fazer isso? Tem noção? Tem noção da educadora mulher falando para eu fazer isso aqui? Não tem noção, tem noção. Um esforço enorme a gente tentar compreender a dinâmica, graças a Deus. De novo, um esforço dessa capacidade de escuta do agente, para a gente perceber as minúcias, como a prática rotineira tem que ser ressignificada. Isso é natural. Ainda mais se viesse mais ciganos para lá, né? Primeira coisa. Capacidade de interlocução. É aqui, o que a gente está fazendo. É necessária o agente que pretende operacionalizar a lógica da rede, que a gente está falando aqui, ter essa habilidade de conversar com outras lideranças em outros ambientes, e a interlocução do diálogo, da escuta, simultaneamente falando, de modo simétrico, com uma rede precisa. Acessar espaços de decisão. Claro que aqui a gente está, aqui todo mundo se ama, né? Todo mundo se ama, se é a rede, mas aí quem decide? Quem decide está aqui, lá no território. E se quem decide é fora da lei? Pode ser. E aí? Como é que eu tenho a capacidade de integrar a posição desses tomadores de decisões na rotina do meu serviço? Eu perguntava assim, inclusive, eu estou lendo aqui, não sei se a gente tem representantes de organizações religiosas, ONGs, como eles estão, né? A gente tem que chegar lá. Os tomadores de decisões, pessoal, são filtros simbólicos e culturais da decisão que a
articuladora política, toma o nosso escritório com a planilha, com a normativa do MDS, do MEC, da AMSAL que você faz lá, duas planilhas maravilhosas, a gente chega às conclusões maravilhosas, faz todo sentido para o teu mestrado, doutorado, pós-doutorado, para o teu chefe, para você mesmo. Até essa ideia ser integrada na rotina da vida, no nosso caso, de uma menininha cigana, passou por vários filtros. E aí, onde estão os tomadores de decisões? Desses filtros, onde a informação é elaborada no ambiente distante do contexto, onde eles estão? Para que eles entendam e a gente corrija a informação e a rota da melhor maneira possível. O próximo. Capacidade de negociação. Amplamente necessário no nosso contexto. Será que existem aspectos que a gente pode flexibilizar? É uma outra capacidade. Negociar. O que é negociável e o que não é negociável na defesa do direito, na maneira que a gente comunica. O que é? O que seria negociável ou não no contexto? Vocês falaram aqui em matemática antirracista, no ambiente de movimento negro, por exemplo. Ação, aonde entra? Aonde eu negocio o quê? Para nós. Capacidade de articulação, é o que a gente está explicando aqui, em igualdade, você conseguir conectar uma causa, um ambiente de entrega de resultados, diversos atores diferentes, complexos, diferentes dos outros. Para a próxima, por favor. Capacidade criativa, institucional e comunitária. Como a gente pode criar soluções para além do convencional. Acho que a resposta em rede, ela coopera bastante para a gente ter solução, independente da burocracia, ou além da burocracia. Onde a burocracia não consegue iluminar, normatizar, como é que a gente descreve um conjunto de soluções que vão além disso? Aqui entra muito, talvez, o papel da advocacy e da defesa de direitos. Eu estava também no nosso município da periferia de Curitiba, numa luta terrível para implantar o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência. FIA. Tem FIA aqui no nosso município? Fundo Municipal da Infância? Tem. Fundo Municipal é um mecanismo maravilhoso para você captar recursos além do município para aplicar em políticas da infância e da adolescência da cidade. No município não existia. Como é que eu faço? Fui lá no secretário, falei, então uma burocracia, uma lentidão, é a vida. E aí eu pressionando, aí até que a gente conseguiu um recurso de um banco internacional. E aí o que eu fiz? Liguei para minha amiga, que era agente do banco, e disse assim, venha me visitar, eu vou marcar a reunião com o meu secretário. E aí veio a gerentona do banco multinacional, sentou do lado do secretário e disse assim, secretário, eu quero te dar dinheiro. Eu quero dar dinheiro, secretário, como município. Secretário, abre o fundo, pelo amor de Deus. E aí, quando que estaria normatizado uma abordagem que envolvia o banco, que interessava em abordar o recurso, o secretário e eu, sociedade civil? Não tem protocolo. É uma maneira criativa de você achar para pressionar o equipamento público para acelerar o processo que eu sabia que ia ser fundamental para a defesa de direitos da criança e do adolescente. É a criatividade que a gente faz. É o malabarismo legítimo, obviamente, que a gente faz dentro do espaço público para garantir algumas coisas. Não, por favor. Capacidade de flexibilidade, a gente tem exemplos que acho que vocês têm, de como a gente segue, onde ceder e quando ceder, para a própria capacidade. E a última nossa, por favor. Pode pôr a próxima. Aí, aprendizado constante. Acho que isso é uma das grandes, para todas elas são importantes, uma das grandes capacidades é a gente, operador disso tudo, estar aberto a aprender com o público que a gente se relaciona, com o público-alvo que a gente está conectado e entregando resultado, respostas, para aprimorar e incrementar a nossa atividade de serviço. Na próxima, por favor. E aí, eu queria terminar com um vislumbre de algumas revelações que parecem bem importantes. Eu passo aqui rapidamente, depois do intervalo tem um tempo de breve. Né? No artigo 3 da nossa Constituição, lá dos anos 80, ele abre assim, olha que bonito, você pode pegar o lenço se você quiser, tem lenço aqui. Lá atrás, se tivesse pego o lenço, talvez até saia um pouco de lágrima do seu olhos.
Diz assim no artigo 3 da Constituição: constituem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha bem, é isso que eu quero falar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Que lindo, né? Segundo objetivo, garantir. Não é assim, tentar. Não está escrito lá, vê se dá. Não é assim, vamos ver o que dá para fazer. Não, está escrito lá no verbo, garantir o desenvolvimento nacional. Tá? O outro, erradicar. Terceiro objetivo. Também não está escrito assim, quando der, a gente vai amenizar a pobreza. Não, está escrito lá, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o quarto e último objetivo diz assim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Estão chorando? Imagine você começar a falar isso numa praça pública, gritando, em verdade vos digo, são os direitos objetivos fundamentais da República do Brasil. E começa a gritar, garantir a liberdade, a justiça. Sabe o que vai acontecer no final do teu discurso? Vai ter uma multidão de joelhos e falar assim, eu aceito a cidadania do Brasil. Eu quero isso, eu não quero. Quem quer falar? Eu quero o nosso. O nosso sistema e trabalhos como esse, eles são fundamentados no arcabouço constitucional, no época que a gente é legal, no arcabouço jurídico, da experiência de vocês, e também é uma fundamentação utópica, no sentido profundo do termo. É uma fundamentação utópica que te impulsiona para o futuro. E aí eu tenho duas últimas citações, põe na próxima, por favor, bem antigas. Uma delas aparece no livro da Bíblia, chamado Apocalipse, é o último livro da Bíblia, bem um nome bem grandiloquente. Aqui o sujeito está entrando numa experiência estática, é uma chique na área das ciências da religião. E ele tem uma visão, ele vê um negócio, uma experiência extraordinária, e ele vê isso aí, ele vê um anjo, claro, ele está lá no ambiente religioso dele, e aí o anjo mostra para ele um rio transparente, água pura, cristalina, e onde o rio passava, gente? No meio da rua principal da cidade. Pensa a avenida principal de Tupã, um rio cristalino passando, e o rio de cada lado tinha uma árvore gigante que ele identificava com a árvore da vida, que produzia fruto 12 vezes a cada vez, e as folhas da árvore, o ano era todo o ano inteiro, fruto o ano inteiro, 12 vezes no ano produzindo fruto, e as folhas, a erva da planta, era utilizada como remédio para as nações. Era fitoterápico o negócio. E aí eu olho essa imagem extraordinária. Que tipo de cidade tem um rio cristalino no meio, capaz de irrigar um ecossistema agroecológico frutífero o ano inteiro, que produz saúde para as nações? Que tipo de gestão pública é necessária para uma visão dessa tocar o real? E eu lembrei, não sei se eu contexto aqui, mas no meu contexto, eu vou lá e olho para o rio, na avenida principal de São Paulo. Você é rico, não é você que mora lá. O rio se chama, um deles, mais perto do meu, da minha realidade do bairro, Tietê. Já viu esse nome? Tietê? Já viu falar do rio? Aqui perto da gente, ele é cristalino. São Paulo é cortada por vários rios. Um deles é o Tietê. A geografia, se eu der um recorte da geografia do Tietê, ela está compatível com essa visão? Precisa nem ser muito pajé, xamã ou doutor em urbanismo para você perceber que tem algum tipo de descompasso, não é? Foi uma próxima declaração ali. E aí tem uma outra também na tradição bíblica, no Antigo Testamento, de um cara chamado Zacarias, não é um comediante, é um outro. Escreveu lá na Idade da Pedra, ali ele fez uma descrição sobre uma visão também, uma imagem de como era uma rua no ambiente urbano daquele contexto. E a rua era essa aqui. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincaram.
O CAD está num lugar chamado também Morro do Timbal. O Morro do Timbal faz parte de um complexo chamado Complexo da Maré. Eu olho essa imagem e eu pergunto, o Morro do Timbal, onde o CAD opera, tem um ambiente que permite que meninos e meninas brinquem nas ruas, e terminam o dia brincando seguro? Ainda no caso, não é muito assim. A gente tem algumas dificuldades. Você sai da sede do CAD do Morro do Timbal, olha para a tua direita, tem uma barraquinha assim, essa barraca de feira, e aí tem uma galera lá, uma montanha de papelota branquinho e cocaína. E uma molecada, a faixa etária de alguns de vocês, com um fuzil na mão, ali pode ter muita coisa, mas criança brincando na rua é mais raro. Essa imagem não se concretizou. O nosso esforço, eu e teu aqui, é de imaginar a cidade que a gente quer e trazê-la para a realidade. Os operadores de uma rede de proteção são as pessoas mais visionárias, alucinadas que a cidade pode produzir, porque eles percebem uma visão a respeito da cidade que permite que imagens como essa se concretizem. Meninas e meninos brincando despropositadamente, com todo o acesso necessário de cultura, educação, empregabilidade, perspectiva de futuro, porque aqui nessa cidade a utopia é perseguida. Uma rede opera para criar soluções inovadoras, para que os serviços públicos entreguem o que de fato a geração está precisando. Não é isso que a gente existe? Por isso que a gente é um bando de gente teimosa e esperançosa, que a gente não desiste, não é porque a gente é super-herói, é porque é uma imagem muito forte que a gente consegue. E é por isso que você imagina. O cara atua 28 anos nessa perspectiva, com várias dificuldades, tanto na nossa sustentabilidade e na nossa experiência rotineira de atendimento à criança e adolescente. Também temos um esforço gigantesco de articular o nosso território de atuação, nos vários deles que a gente atua, uma rede de proteção e garantia dos direitos. É igual, não pense só que o PAN é privilegiada, que às vezes tem ideia que aqui é mais difícil, né? Porque aqui é mais difícil, aqui o povo é devagar. Não, há uma resistência natural, quase que é da identidade da atividade em rede, que a gente está há séculos caminhando de um jeito, e eu e vocês estamos numa mudança de paradigma de entrega de serviços públicos e de garantia dos direitos da população geral, não só de criança e adolescente. Então, bem-vinda. É a natureza nossa, é a árvore, é o arrasto, mas faça que dá certo, porque a utopia é essa esperança que impulsiona os inconformados e aqueles que não se acomodam. É isso mesmo. Bem-vindo. Talvez aí você fale assim, mas a gente tem dificuldade até de articular a galera. Você acha que é fácil articular quem é teimoso? Você acha que é fácil articular quem é obstinado? Você não acha que é uma parte da dificuldade que você e eu temos, mobilizar pessoas, uma parte, não toda, tem a ver que é difícil mesmo você falar com gente que é teimosa, obstinada, e gente que não é muito obediente diante do sistema? O trabalho em rede, ele pretende, né, deflagrar uma faísca que vai explodir tudo, no sentido, tudo é ruim, porque a galera que está circulando aqui é mesmo aquelas pessoas que não se encaixam muito nos buracos redondos ou nos buracos quadrados. Ela é redonda demais para se encaixar no jeito quadrado de se fazer política pública do século XIX e XX. E aí você fala, mas eu tenho dificuldade de entender o que eu estou falando. Vai ter mesmo! Ele é quadrado, que nem você. Ele é redondo, que nem você. Ele encaixa no esquemão. Como é que eu articulo gente que não se encaixa no esquemão? É um desafio. Se relaciona. Talvez, de uma maneira pesada e não tão ortodoxa, eu terminaria dizendo, aceita que é mais fácil, mas continua acreditando. Porque é desse jeito que a gente vai construir soluções sustentáveis para os problemas inimagináveis que a gente vai ter. E quando esses problemas chegarem, um time como o de vocês vai estar lá preparado para receber. Vem, porque aqui a gente está bom. Não é que está bom, está se fazendo. A gente se empenha todo dia. Vem, a gente está aqui. Parabéns para vocês. Continue. Vai dar certo. Obrigado.